Olá, bom dia a todos. Professor Mário aqui. Hoje iremos dar continuidade no nosso assunto sobre a Mesopotâmia e, a princípio, gostaria de fazer alguns comentários sobre uma conversa que nós tivemos cedo agora aqui com o Carlos, né, sobre algumas dúvidas, o acompanhamento do Carlos. Te deixar bem tranquilo, tá, Carlos? Vamos manter aí o nosso compromisso de flexibilizar bastante, né, a nossa aula por meio aí dessa nossa metodologia. Eu gravando vídeo para vocês, passando para vocês assim, então, todo o material didático, né? Então, você está dentro do programa, tá? Você não está fugindo em nada. Por isso até que eu acho bem legal isso, porque nós temos tempo de nos organizar, né? Fora o horário, se fosse comprometimento realmente de sala de aula. E como ainda estamos nessa dependência de viver esse momento, nos dedicando um pouquinho a essa questão remota ainda, então isso acaba nos facilitando, tá? Então fique à vontade, você pode rever os vídeos, né? Você pode fazer a leitura quantas vezes for necessário, e aí com isso você vai acompanhar as aulas. Então, dando a sequência nas nossas aulas de hoje, falando sobre a Mesopotâmia, nós vamos falar sobre as principais características, né? Nessa segunda etapa das construções mesopotâmicas. E aí nós vamos ter a questão do zigurate, né? Como eu havia falado com vocês, que na verdade é uma característica bem parecida com a construção de pirâmide, né? Ela tem uma forma piramidal. Então, assim, a Mesopotâmia, essa relação muito próxima ali ao Egito, vai ter essa relação, não tem como fugir muito disso, né? Então, é bem interessante esse momento histórico, né, da Babilônia, porque a característica, né, que se remonta a essa qualidade estrutural dessa arquitetura, o que vai nos remeter à história da Torre de Babel. Tá? Então aí a gente vai ter, né, os mesopotâmios, né, com a Torre de Babel, no caso, sendo aí um grande ícone da arquitetura nesse período, né? Essa geografia local, né, que vai dar essa característica, esse ideal, né, que eles tinham, que era alcançar aí, então verdadeiramente os deuses, né, alcançar o Deus Supremo lá, né? E isso vai se dar por meio de hierarquia, tá? Então essa hierarquia, né, o zigurate, que é o formato, né, dessa grande pirâmide, que ela vai se estruturando como base até chegar ao ponto maior, né, o ponto supremo, né? Então ela vai ter a humanidade como base, alguns deuses que eles tinham como referência numa base da pirâmide, depois em outros degraus dessa pirâmide vão elevando esses deuses até chegar a uma geração de 4 deuses muito importante que vocês irão ver no texto, né? A Divina Trindade, que ela vai estar abaixo do Deus Supremo, que é a última, né? O pico da etapa aí, da chegada, né, de toda essa construção que se vai montando até que se chegue então lá ao Deus Supremo, tá? Então isso vocês verão no texto aí também, né? A questão da casa, a construção da casa, o estilo palaciano já começa a ser desenvolvido nesse período da história mesopotâmica, né? Nessa região, essa geografia, né, ali que nós falamos na aula passada do Tigre e Eufrates, já começam, né, com essa ideia da ideia do rei, né? Então o palácio ele vai se fazer presente. E para a arquitetura isso vai ter uma importância muito grande, porque o estilo palaciano ele tem como sua estrutura interna projetual o pátio,
O pátio ele é uma das configurações de projeto interno, né? A questão do interior da arquitetura. Então ele vai ter ali um pátio interno e dentro desse pátio se monta então toda uma receptividade, né, de convite ao povo que possa participar de momentos festivos da região, né? E o palácio em si ele se remonta, né, ou a casa em si se remonta ao redor desse pátio interno, tá? E o pátio interno vai ter outras serventias também para uso doméstico, né? É uma arquitetura que ela tem também na sua geografia, bem interessante, vocês verão isso no texto que eu vou encaminhar, são as casas flutuantes, né? Que elas foram montadas em ilhas no rio, então isso se daria o efeito de grande uso principalmente para a agricultura local, né, para a extração ali então da necessidade do que eles tinham de colheita, né? Então essa construção nos rios, bem interessante isso também. O tipo de casa, né, a casa que já vai se montando com uma casa muito parecida com o modelo da casa que nós temos hoje, tá? Casa de 2 pavimentos, casa, como eu falei, né, com pátio, a questão da área interna da casa, né? Cômodos muito próximos, também muito parecido com os cômodos que nós temos. Como a região era uma região muito quente, né, os egípcios também, em termos de casa, acabaram usando essa técnica também. Colocava os quartos, muitas das vezes, na parte superior, né? Existia ali toda uma organização para que se funcionasse de modo que absorvesse um pouco a questão do calor para a noite, né? Então a noite era um pouco fria, então o que acontece? Durante o dia o sol batia na parte superior da casa, então o frio que vinha na noite, os cômodos à noite estavam um pouco mais aquecidos, né? E durante o dia, como o calor era muito intenso, o uso, né, habitual da casa funcionava na parte do pavimento térreo, né? Então o pavimento superior ficava destinado mais ao uso dos quartos para uma acolhida à noite, principalmente por causa da questão da relação do frio da noite, né? Que a região é interessante, que geograficamente é a região quente, mas à noite ela é fria, tá? Então a Mesopotâmia tinha essa influência de ventos, né? De região muito próxima a rios, né? Então se fazia um uso dessa técnica construtiva. Muito bem, pessoal. Então é isso. Vocês verão no texto, né, as informações necessárias sobre arquitetura, sobre a questão desse complexo construtivo que os mesopotâmios faziam, né? A questão aí da arquitetura babilônica, né? O estilo, já a prevenção para a guerra, né? O uso de elementos, né? Que eles se protegiam, né? A própria estrutura, né? A questão de arcos, usavam muito arcos, os arcos plenos, né? A meia, né, que é um estilo de elemento que simbolicamente os castelos medievais no futuro vão usar muito, né? São como se fossem uns dentezinhos lá em cima do castelo. E aquilo ali vai servir para quê? Para proteção, né? Então quem está lá em cima consegue observar ali embaixo o inimigo chegando, né? E com isso ele tem ali tanto a proteção como ele tem o espaço que ele pode, então, com a flecha ou com uma arma qualquer da idade do período, né, bloquear o inimigo que está chegando ali naquele momento, tá? Então são técnicas construtivas também, né? O uso das cores, como nós havíamos falado na primeira aula, também nessa aula
Vocês verão a arquitetura muito utilizada com douramento, com azul, né? Em relação ao minério que era extraído da região, tá? É isso, pessoal. Basicamente é a leitura do texto, vamos manter, né, essa leitura do texto para a nossa conclusão, né, o nosso trabalho, que vai ser então fundamentado e feito com uma resenha, necessariamente não precisa ser uma redação. E aí eu gostaria de conversar com vocês exatamente por algumas observações dadas, né, de colegas, que seria interessante que nós tivéssemos alguma aula que fosse um pouco presencial, ou seja, presencial ela não tem como ser, mas que ela fosse uma aula de interatividade por meio do nosso veículo aqui, né? Então, uma webconferência. E aí eu andei pensando em relação a essa questão, como eu estou fazendo as videoaulas e passando para vocês, e mais o texto que vocês estão acompanhando e o trabalho dado, eu acho mais do que justo, já que temos 4 alunos nessa turma, eu acho mais do que justo, então, essa webconferência ficar como se fosse vamos colocar como uma troca, né, de vocês para comigo. Então, assim, seria, na verdade, todos os nossos encontros. Então, para cada aula, então eu vou tentar prever isso. Eu não sei se para a aula que vem, tá? Porque eu acho que vocês vão estar em atividade, né? Vocês já têm 2 textos para trabalharem. Vocês terão aí, talvez, a busca de vídeos, né? Tentarão pegar alguns vídeos para auxiliar, nesse caso aí, o material que vocês estão abordando nesse momento, que é a Mesopotâmia. E aí eu pensei em termos de webconferência, ser exatamente um seminário, onde, na verdade, eu vou estar mais como receptor, né? Vocês irão apresentar o trabalho de vocês, tá? Então, vamos nos preparar para essa ideia. Estarei aberto lá no WhatsApp para qualquer dúvida, né? Mas aí o que vocês farão? Na próxima aula, vocês terão um tempo disponível para desenvolver o trabalho de vocês. E aí, possivelmente, na outra aula, eu vou agendar uma webconferência onde vocês irão ter mais ou menos uma média de cada aluno de 6 a 10 minutos para abordar o tema, né? Então eu estarei como receptor, eu estarei recebendo o trabalho de vocês e vocês estarão então na webconferência fazendo o seminário, né? Mostrando o trabalho de vocês, tá bom, pessoal? Então fica a dica da aula de hoje. Muito obrigado mais uma vez. Um bom final de semana a todos. E praticamente com esse texto de hoje nós encerramos o assunto da Mesopotâmia, né? E o nosso próximo assunto então vai ser Egito, ok? Grande abraço a todos, até semana que vem.